Boa noite, gente! Oba, vamos ver quem já tá chegando aqui. Ruá, sua linda, minha prima querida, bruxona, maravilhosa. Mona Lisa, Thalita, beijo. Stael, Ju, Arptoledo. Arptoledo. Quem mais? Eli, Nino, Karine, abençoado âmbar, Blanca, flor de sentir. Que bom, gente, que vocês estão aí trazendo energia de vocês para essa live ficar mais energizada e com certeza aí levando, né, essa conexão aí para o maior número de pessoas, porque cada um de nós, né, é um pontinho de luz aí semeando, distribuindo energia, fazendo diferença. Andréia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, gente, o que acontece? Deixa eu contar para vocês, né? Hoje a gente está começando a temporada de conexão com os animais. O que significa isso? Significa que nós vamos falar muito disso. Significa que eu estou comprometida mais uma vez com o meu propósito de vida e com o que eu preciso fazer para que a mudança aconteça, tanto na vida de vocês, quanto na vida de quem está conectado com vocês, quanto na vida de todos os animais, né? Nathalie! Uhul! É isso mesmo, quero ver energia. Deixa eu falar para vocês, gente. Eu, antes de começar a live, eu sempre faço uns 10 minutos de silêncio, né? Eu fico aqui escutando esses mantras que vocês escutam aí quando começa a live, e isso me ajuda muito a me trazer, né, para o meu eixo, para o meu centro e me lembrar o que eu estou fazendo aqui, além de ser a Fernanda, além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser uma cidadã, além de ser um ser humano, existe algo a mais, né? Então, esses momentos que eu paro para sentir, né, para me trazer aqui para o meu centro, são importantíssimos para que eu ganhe aqui força para chegar aí no seu coração, para chegar aí onde eu preciso chegar. É isso, né? Que é uma conexão direta aqui, ó, com essa fonte criadora de tudo que há. E aí que eu estava aqui meditando e colocando aqui, né, o meu cristal também no meu chakra umbilical, que eu sempre atendo e faço lives com ele. Vou te mostrar. Essa coisa aqui, maravilhosa, cheia de vida, cheia de... Paulinha! Bruxona dos cristais. Paulinha, eu vou te passar o endereço, viu? Amanhã, para você me mandar meus colares maravilhosos de cristais. Paula, gente, Paula, essa aqui, ela faz colares maravilhosos de cristais, umas coisas que eu nem sabia que existia, gente. Uma coisa maravilhosa. Noêmia, nós precisamos marcar seu horário. Nayara, Aninha, que bom que você tá aí. Então, gente, eu tenho, né, tido um cuidado especial comigo, com a minha energia,
me protegendo aí, né, de todas as maneiras possíveis para que eu não seja aí, não me conecte com energias densas e que pode me desalinhar, né? Pelo menos o cuidado que eu posso ter, eu tenho preocupado em ter. Eu acho isso super importante para você aí que também deseja ser um terapeuta, uma terapeuta. Esses cuidados, eles são importantíssimos para que a gente consiga manter, né, a nossa energia aí numa frequência bacana de proteção e para que a gente também possa servir de canal, né, para essa energia universal fluir através de nós, né, que a gente traga aqui, que a gente possa trazer o magnetismo para que essa energia alcance o que elas precisam alcançar, porque afinal de contas, eu não sei se fomos escolhidos ou se escolhemos esse lugar, eu só sei que a gente precisa se cuidar para que essa missão, esse propósito seja leve e seja uma extensão do que somos, né? Sem sacrifício, sem sofrimento, sem culpa, sem tantos dramas aí que o nosso sistema de crença já carrega, né? Desse passado aí nosso que foi, né? De dificuldades para que a gente pudesse manifestar a nossa verdade, mas que agora está cada vez mais fácil da gente fluir aí no que somos, né? Então eu estava meditando e conectando com essa proteção, me veio uma egrégora de animais. Foi uma imagem muito bonita, sabe? Os animais chegando à minha volta e eles, né, trazendo uma mensagem para mim, dizendo que a nossa maior proteção, né, que tá aí nessa missão com os animais, é a própria egrégora dos animais, né? É onde a gente recebe toda a proteção desses arquétipos, né? Dessa energia que eles trazem de amor e que é a maior proteção que a gente pode receber, né? E aí eu fiquei aqui de olhinho fechado, visualizando todos esses bichinhos chegando, né? Formando um grande cordão aqui de luz à minha volta e entendendo mais uma vez que eu só preciso me conectar com a minha essência, que é essa conexão com os animais, né? Então, queria partilhar isso aqui com você, que também está nessa jornada da conexão, que também se preocupa com a sua proteção. Façam sempre, meninas, minhas alunas queridas, né? Façam sempre essa meditação de se conectarem com a energia dos animais antes de vocês se colocarem a serviço, né, desse bem maior e a serviço dos animais, certo? Então vamos prestar atenção nisso aí, que é uma forma da gente se proteger e da gente também se fortalecer. Bom, diante dessa temporada das conexões, eu me programei da seguinte forma, gente. Começar com essa live, onde eu falo um pouquinho de mim. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, mas outros não, né? E aí que pra gente começar essa jornada juntos, essa temporada juntos e juntas, né? A gente precisa se apresentar. Então, alguns de vocês eu também já conheço, outros não, e eu gosto muito de conhecer, tá? Eu gosto quando vocês me mandam, me contam a história de vocês por e-mail, WhatsApp. Eu gosto de saber a história de vocês. Tanto é que eu peço para todas as minhas alunas me contarem. No primeiro dia de aula, eu mando um e-mail querendo saber a história. E eu leio, eu ainda consigo ler a história de cada uma. Eu me emociono, eu admiro,
eu me vejo na história de vocês, né? E isso me dá força para que eu possa também semear, compartilhar com vocês a minha história e tudo que eu experiencio aí dentro das conexões, dentro dessa realidade das conexões. Então nós vamos fazer live sim, todos os dias eu vou estar postando no meu Instagram alguma coisinha sobre conexão. Em breve eu vou estar liberando o workshop gratuito online de conexão com os animais. Nós estamos finalizando a produção e em breve eu vou estar liberando isso para que vocês que estão chegando, né, ou para que vocês que estão aí nesse caminho possa sentir se essa turma, se esse curso, se essa egrégora aqui, se essa família de conexão é para vocês, né? É o caminho de vocês, é o que o coração de vocês pedem, certo? Então, gente, vamos lá, vamos iniciar. Em 2005, eu vou começar por aí, né, que é mais fácil. Em 2005, eu me formei na PUC. Eu fui a primeira turma da PUC de Minas, né, que fica em Betim. Eu me formei na faculdade, né, PUC, Betim, e isso foi em 2005. Era para eu ter formado em julho, eu formei no final do ano. Como é que foi, hein? Agora eu tô tendo a dúvida. Eu sei que eu trazei meu curso 6 meses porque eu tomei bomba em todas as matérias de produção. Mas olha como a vida é, né, interessante, que foi graças a meu não interesse, né, e correr de tudo que era sobre produção na faculdade, que eu me casei com o meu marido, né? Porque eu colava dele tudo sobre produção, que é a área, né, que ele mexe, por incrível que pareça. Então, meu marido trabalha com fazenda, né, com grandes animais. E aí eu comecei a colar dele para ver se eu formava, enfim, formava, né? E aí a gente começou a namorar. E hoje nós estamos juntos aqui há 15 anos e com 2 filhos maravilhosos e aprendendo aí muito, inclusive a respeitar o caminho de cada um, né? Ele respeitando as minhas escolhas, o meu caminho, e eu respeitando o caminho dele e as escolhas dele, que não necessariamente são as mesmas que as minhas. Mas olha, gente, a faculdade para mim foi muito desafiadora, tá? Porque quando eu entrei para fazer veterinária, eu tinha uma visão completamente, né, diferente de uma faculdade de veterinária, né? Eu acho que eu sempre fui muito inocente para algumas coisas, então eu comecei a faculdade, assim, primeiro que sempre foi meu sonho, desde criança eu sempre falei que ia ser veterinária, eu já nasci sabendo que eu ia ser veterinária, então eu cresci falando que eu ia ser veterinária e ninguém dava muita bola para isso, apesar de que todo mundo percebia naturalmente o quanto que eu era apaixonada pelos animais. E aí que eu passei, né, no vestibular com uma certa facilidade, para quem não gostava muito de estudar, né, porque eu sempre fui um pouco estranha, nunca gostei muito de estudar, eu sempre fui uma pessoa muito fora dos padrões, né, então o sistema de ensino para mim nunca fez muito sentido, eu questionava muito coisas que eu precisava de estudar, e eu questionava o porquê daquilo, né? Pra que aquilo? E eram muitos questionamentos. E eu sempre tive muita dificuldade de decorar, muita dificuldade de guardar aquilo que não fazia sentido para mim. Então, a vida inteira, né, a minha família sempre me enxergou como a que não gostava de estudar, né?
Então, quando eu falei que eu ia fazer veterinária, as pessoas, pra quê? Vai mexer com isso? Você nem gosta de estudar, você não vai ganhar dinheiro, você vai fazer o que com esse curso? Você vai trabalhar onde? Você não tem ninguém na sua família que é veterinário, né? E aí, eu fui persistindo, entrei, ralei bastante, né? Porque o curso foi muito desafiador para mim, mas formei. E foi, assim, uma grande conquista para mim, porque teve um valor, né, muito significativo para mim, por ter conseguido alcançar essa meta que um dia para mim tinha sido assim tão distante, né? Justamente porque eu achei o curso dificílimo, achei mesmo, um curso muito puxado. Eu não sei hoje como é que tá, mas na minha época, talvez por ser a primeira turma, foi um curso assim que me exigiu muito, 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 muito. Enfim, formei, iludida, né, que eu poderia ser uma veterinária que não fosse fazer cirurgia, né, porque admirem, quando eu via sangue eu desmaiava. Isso mesmo, gente, eu desmaiava, né, na faculdade mesmo eu desmaiava. Eu entrava na aula de cirurgia e começava a passar mal, minha pressão caía e eu, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Aí formei iludida que eu ia ficar em Belo Horizonte mesmo e que eu não ia mexer com cirurgia e que eu não ia mexer com nada desses negócios difíceis que exige aí muita coisa. E ok. Formei, né, pensando assim, eu vou mexer com... vou fazer um curso de ultrassom, vou fazer um curso, vou ficar só no consultório, uma coisa bem light. E aí, minha gente, né, o que aconteceu? Eu já estava namorando, né, o meu namorado, na época, morava aqui no interior, onde eu estou morando hoje, né, e aí que... eu voltei para o Vale do Aço, que eu sou de Fabriciano, e comecei a trabalhar lá, mas num ritmo assim, uma coisa, mas foi importante para mim porque me deu experiência. Trabalhei com pessoas fantásticas, veterinários fantásticos, como a Diva, a Sandra e mais uma equipe que foi me ensinando um monte de coisas que eu não tinha aprendido na faculdade, né? E aí que eu fiquei lá um ano trabalhando de 7 às 10 da noite e falei, pronto, eu não aguento mais essa vida, eu vou embora pro interior, né? E aí eu fiquei noiva, fui morar em Raul Soares, não sei se vocês conhecem, interior de Minas, uma cidade bem pequenininha. E aí cheguei lá, inocente do que eu ia viver, né? E foi aí que as coisas começaram, os desafios começaram, porque eu praticamente acho que só tinha eu e mais um veterinário na cidade, e era uma cidade rural, né? Então não tinha recurso para trabalhar, e aí eu comecei. Eu lembro que na primeira semana, eu que nunca tinha feito uma cirurgia sozinha, já tive que fazer uma cirurgia de urgência, né? Uma infecção uterina, piometra, para quem não sabe. Uma infecção de útero que exige que seja retirado o útero, né? E gente, eu nunca passei tanto aperto na minha vida, sabe? Foi uma loucura. Até eu pegar o ritmo do interior, né? Eu tive que aprender a fazer de tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu era cirurgiã, anestesista, eu era tudo, né? E com quase nenhum recurso. E foi aí que eu acho que eu fui despertando, né, as minhas habilidades intuitivas, as minhas habilidades, né, de olhar para um animal e enxergar além do físico, né, porque eu praticamente tinha que ter um raio-x, né, nos meus olhos, eu tinha que aprender a sentir o animal. Então ali, apesar de eu não ter noção nenhuma do que significava conexão com os animais, do que significava terapia holística e todo esse universo, né,
quântico aí, eu não sabia de nada disso, mas eu já estava sendo preparada para o que eu vivo hoje, né? Então eu falo que às vezes você tá aí num momento da sua vida que você não sabe o que fazer, que você tá perdido, que você tá se sentindo completamente fora do seu propósito de vida. O que eu tenho para te dizer é que talvez você não tenha pensado que você possa estar sendo preparado ou preparada para viver o seu propósito de vida. E o que é o seu propósito de vida? O seu propósito de vida é você assumir quem você é e o que você vai fazer com isso, né? Pode ser o seu serviço, pode ser o seu trabalho, né? Uma extensão de você é o que você pode abraçar como uma profissão, né? Ganhar bem por isso, né? E se sentir merecedor, merecedora de viver a sua verdade. O seu propósito de vida é você viver a sua verdade, é você se permitir ser quem você é. E aí que para você ser quem você é, você só precisa se conhecer. E talvez você precise passar por um período de desconstrução, muita desconstrução, né? Não é fácil, por isso que muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas ficam buscando aí uma receita pronta e não acham, porque simplesmente não existe, né? Então, o meu convite para você é, se você quer ter uma vida de verdade, talvez você precise ter muita calma, muita sabedoria para que as desconstruções sejam feitas e que você possa ir construindo ou se relembrando de quem você é. E é só assim que você vai ter clareza do seu propósito de vida. É só assim que você vai conseguir perceber qual direção faz sentido para você. Isso, gente, é um processo, tá? É um processo. Então, muitas pessoas chegam, né, nos meus cursos, nas minhas vivências, buscando por muitas respostas, né? Cheio de perguntinhas, né? Achando que eu vou dar a resposta pronta, completa, perfeita. E isso não existe. Isso não existe. Se alguém estiver prometendo isso para vocês, desconfiem disso. Porque tudo na vida, gente, é amadurecimento. Tudo na vida é amadurecimento. E você só vai viver aquilo que você deseja no momento que você estiver pronta para isso. No momento que você estiver madura o suficiente para isso, né? Então, você pode estar se preparando para viver o seu propósito de vida, a sua missão. Talvez você esteja passando por tudo isso aí que você está passando hoje, para que você possa ter maturidade para você entender o que vai chegar adiante. Então, vamos agradecer. Vamos reconhecer que tudo está acontecendo como precisa acontecer e nem sempre como você gostaria que acontecesse, certo? E aí que eu passei um tempo em Raul Soares trabalhando, né, com a clínica, com cirurgia, nessas condições precárias, e eu sempre fui muita energia para fazer as mudanças, para fazer coisas, né? Então eu me lembro que na cidade, assim, eu comecei a dar entrevista na rádio da cidade, falando sobre as doenças mais comuns, falando sobre vacinação, fazendo um movimento. E aí o universo me tirou de lá, e aí eu fui para uma outra cidadezinha, onde eu abri a minha clínica. Eu fiquei por 7 anos, que foi Rio Casca. Trabalhei lá de uma forma também muito significativa para mim, aprendi muito, ajudei muitos bichinhos, né? Realmente fiz um trabalho
que me trouxe muitas alegrias e muito amadurecimento, né? E aí que em 2015 eu levei um pontapé da vida, onde eu tive que me reinventar, onde eu tive que recomeçar a minha vida profissional. Eu passei por uma dificuldade, né? Uma falência ali financeira, e eu e minha família, meu marido, meus filhos, resolvemos ir embora para Belo Horizonte, onde eu recomecei, né? Mas na verdade eu fui pinçada, né, pelo universo para Belo Horizonte, onde eu pudesse conhecer as terapias holísticas e quânticas, porque já estava no meu tempo divino. Inclusive eu já fiz uma live falando sobre esse tempo divino, tá lá no meu YouTube, Fernanda Pimenta, Theta Healing Animal. Se você quiser saber mais sobre tempo divino, né, que existe um tempo divino, não o nosso, divino, né, para as coisas acontecerem e para a gente vivenciar aquilo que a gente veio vivenciar. Então, em 2015, chegou o meu tempo divino, despertar para o meu propósito de vida, que não era só ser uma veterinária comum, trabalhando com os animais de uma forma sacrificante. Eu gostava muito, mas eu também tinha uma vida muito corrida, né, de muito trabalho, e onde eu ficava extremamente cansada, né? Cansada e já com vários sintomas físicos, né? Desse estresse, desse cansaço. Então eu já estava com LER, né? Nos 2 pulsos. Eu tinha uma rinite crônica de alergia a pelos de gatos, principalmente. E também tinha o meu banho tosa, que eu tinha que estar sempre ali ensinando, né? Ou seja, vários sinais de que algo não estava legal, né? Meu joelho já estava com uma dor também crônica. Então, tinham vários sinais físicos de que algo na minha energia não estava legal, de que eu estava ali desalinhada, né? De alguma maneira desalinhada do meu propósito. E aí que tô vendo um monte de gente aí que eu amo chegando. Beijo para todos. Eu não vou parar, porque senão eu perco. Eu já perco com facilidade, né, gente? Então, se eu parar, a história vai tomando outros rumos aqui e a gente fica aqui, né? Então, eu vou resumindo aqui para vocês eu cheguei em Belo Horizonte, né, em 2015. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? E eu estava passando por uma dor, gente, mas uma dor, né, na minha alma, porque eu tive que deixar 4 cães meus, né, com outras pessoas, porque eu fui morar num apartamento e não tinha como levar os cães, minhas cadelas grandonas, então eu só pude levar a Pititica, a Pit, e devido às minhas condições mesmo financeiras. Mas a minha dor foi tão grande, sabe, da forma como tudo aconteceu, né? E hoje eu entendo que tinha que ser daquele jeito para eu despertar como eu despertei. Se não tivesse uma dor, algo que realmente me impactasse, né? Eu não teria feito tudo que eu fiz da maneira com que eu fiz, né? Porque a minha vida mudou, assim, completamente. Então, eu conheci o Theta Healing através da Ruá, que é a minha prima, que mora em Serra Grande, que já trabalhava com as terapias holísticas, né, leitura de aura, Theta Healing, já há muitos anos. Eu nem sabia disso, nem sabia o que era, gente. É aquele negócio, né? Se não tem a consciência, não tem... Você não enxerga, né? Você não enxerga, você nem sabe que existe. Se alguém fala daquilo perto de você, aquilo entra no ouvido e sai no outro, porque aquilo ali para você não existe, então não processa, né? Assim, e depois que você conhece alguma coisa, que você sabe que aquilo existe, você começa a escutar um monte de coisa em relação àquele assunto. Por quê? Porque você já está processando aquilo ali, você já consegue, né, captar aquilo ali. São
é energia, é a frequência, né? Você começa a se conectar com aquela energia. Então você começa a atrair tudo que está em ressonância, né? Na mesma frequência, certo? Pois é. E aí que eu comecei, eu recebi de presente essa leitura de Theta Healing, né? De aura. E eu simplesmente fiquei apaixonada, né? É como se eu tivesse despertado ali completamente. Foi um clique, né? Que eu sei que acontece com muitas pessoas que fazem comigo a sessão, outros nem tanto, mas tem gente que só precisava de um empurrãozinho para acordar e para entender um monte de coisas, né? E seguir o seu caminho aí. Então, eu fiquei simplesmente apaixonada e eu falei, gente, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu não sei como, eu não sei que recurso que eu vou ter, porque eu tava sem grana, zerada, né? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí eu comecei a buscar sobre, né? Na época, em 2015, gente, isso tudo pode ser novo para vocês, mas em 2015 era muito mais, né? Distante. A gente entrava no YouTube, vocês nem tinha vídeo falando sobre Theta Healing, física quântica, não tinha nada. Era uma coisa que estava assim completamente nos bastidores, né? Existia, mas ninguém ficava falando não. Isso ganhou força, ó, de uns anos para cá, né? De uns 5 anos para cá, para você ver como que esse despertar, esse chamado aí da nova era tá forte. Né? Então as mudanças elas estão acontecendo assim numa velocidade gigantesca. Pois é, Wandra, você foi uma que eu despertei. Aliás, já tinha despertado, chegou para mim só para dar uma lapidada. E aí, gente, que eu me lembro que eu falei, né? Eu vou fazer o curso de Theta Healing, pedi minha mãe ajuda. Mãe, me empresta e tal. Que é isso? Que curso é esse? Todo mundo começou a achar que eu tava louca, que eu tava precisando de ir no psiquiatra, né? E eu fui enfrentando todos os desafios, as dificuldades, porque o chamado foi forte demais. Eu falo que eu não tive nem escolha, né? O negócio foi assim: vai, minha filha, vai e não olha para trás não, e vai que vai dar certo, né? E aí foi quando eu comecei as minhas formações, né? Consciente. E aí, gente, que na época eu pensei assim, bom, então quer dizer que agora eu não vou ser veterinária mais, que eu vou atender só gente. Eu fiz o curso, né, para pessoas e tal. Na época de animal, ninguém dava aqui no Brasil. Depois que eu fui descobrir, né, o Ricardo Garé, ele dava as formações, mas isso foi mais pra frente que eu fui descobrir. Eu acho também que ele começou a dar na época que eu descobri. Eu acho que eu fui, não sei se foi a segunda ou terceira turma do curso de Theta Healing Animal que eu fiz. E aí, eu pensei assim, bom, então eu vou ser terapeuta de gente. Comecei a atender gente e fui atendendo nos meus horários vagos, porque eu trabalhava na clínica de 9 às 19, né? E numa clínica em Belo Horizonte. E aí, antes de ir para a clínica, eu atendia. Depois que eu saía da clínica, eu atendia. Atendia quem? Atendia o pessoal do bairro, atendia a amiga, atendia os tutores, né? Dos bichinhos lá, dos meus clientes. E comecei assim, né? E fui crescendo, e fui crescendo, e fui crescendo, e fui crescendo, até que chegou um ponto que eu comecei a falar assim, mas eu vou começar a testar o Theta Healing com os animais, dentro do meu consultório. Só, gente, que ninguém sabia nada sobre isso. E eu tinha muito medo de falar sobre isso, até porque eu era empregada, né? Então eu ficava pensando assim, gente, eu vou falar sobre isso, o povo vai me mandar embora, vai me achar que eu sou bruxa, né? Vai achar que eu tô fazendo macumba aqui dentro, pra você ver que
A gente mesmo já carrega um monte de crenças limitantes. Nós mesmos criamos, né, barreiras ali e que são autossabotadoras, né? Então eu ficava com medo, então eu ficava naquela, né? Quando eu via uma brechinha assim com o cliente, eu comentava sobre o assunto, sobre as terapias holísticas, ou então eu conseguia fazer uma leitura ali do animal, aí eu comentava alguma coisa com o tutor, aí o tutor confirmava aquilo que eu tinha percebido do animal, que eu tinha feito a leitura, e aí eu comecei a juntar as pecinhas e eu comecei a falar, gente, esse negócio, eu preciso assumir esse negócio. Só, gente, que na época, assim como a maioria de vocês, né, tem várias dúvidas e medos, eu também tinha, né? E aí que eu fui me fechando, né? Fui ficando assim reprimida em questão dos animais e fui crescendo em relação às pessoas. Então chegou num ponto que eu estava atendendo praticamente só pessoas, minha agenda foi enchendo. E aí foi quando eu pedi demissão, né, do meu emprego, da clínica, e fui lá para o Alto Mangabeiras, em Belo Horizonte, atender só pessoas. E foi aí que eu tive uma outra crise existencial. Por quê? Porque eu tinha distanciado do meu propósito, né? Eu estava fazendo algo que eu gostava, algo que eu conseguia fazer com muita competência, mas eu estava desviando dos animais. Como assim a Fernanda vai parar de conviver com animais, né? De cuidar de animais. Cadê? Né? Foi a hora que eu me perguntei, cadê a Fernanda? Aonde está a Fernanda que é apaixonada por animais? E eu não estava me achando, e eu não estava me reconhecendo. E aí foi onde eu dei uma surtada, né? E foi muito forte, porque, pensa bem, gente, eu já tinha feito a transição, né, de carreira. Então, já tinha aberto, né? Abrido mão, que fala? Deu branco. Eu já tinha largado a minha vida ali como veterinária. Então, isso já tinha sido muito impactante para mim, porque era o meu sonho, né? Eu tinha vivido uma vida para conquistar aquilo. Como assim eu ia jogar tudo pro alto? Então eu fiquei uns 2 anos para processar eu não trabalhar mais com a clínica, com a cirurgia, com aquilo tudo que eu tinha feito durante 13 anos. E de repente lidando só com pessoas, né? Então foi onde eu dei uma surtada. E eu de repente avisei para todo mundo que eu não ia atender mais e fui embora para casa. Eu desmarquei todos os meus clientes, gente, foi uma coisa. E aí eu virei e falei, agora eu só atendo bicho. E aí foi uma outra crise, né, interna. Por quê? Porque eu comecei a me pressionar. As pessoas que faziam comigo começaram a me procurar, começaram a pedir para eu atender, que elas estavam precisando de mim, que elas confiavam em mim. E eu comecei a falar não para essas pessoas, né, querendo trabalhar só com os cães, com os gatos, né, com os animais. E aí que eu comecei a sentir mal também. Eu falei, mas Deus, mas o que tá acontecendo, né? O que vocês estão querendo comigo, né? Vocês me mandam pra gente, me mandam pra bicho. Eu não sei mais o que eu faço. E aí foi a hora que eu foquei realmente nessa terapia de autoconhecimento, né? E comecei a buscar, né, em mim, com ajuda, com muita assistência, as respostas, né? Então hoje, gente, eu não me cobro isso mais. Não me cobro mais não atender pessoas. As pessoas que me procuram eu atendo com o mesmo amor, com o mesmo acolhimento que eu atendo os animais. E eu fui descobrindo que eu poderia atender os animais junto com seus tutores. E isso foi fantástico para mim, porque ali eu me encontrei.
Então, qual que é o meu trabalho hoje? Eu atendo os animais junto com os seus tutores e eu descobri que isso fazia toda diferença. Toda diferença. Por quê? Porque muitas vezes os animais estavam espelhando os seus tutores. E às vezes eu atendia só os animais e eu não conseguia ver resultados que fossem resultados duradouros, sabe? Resultados assim que me trouxessem satisfação. Às vezes os animais melhoravam e meses depois, dias depois, os problemas começavam a voltar. Doenças, distúrbios comportamentais, né? E aí eu comecei a ficar com esse trem, gente, mas como assim, né? E aí eu comecei a deixar a minha natureza, sabe, ser espontânea, ser transparente. E aí eu comecei a atender os bichos e no meio do atendimento eu atendia o tutor e eu comecei a brincar, e a palavra é essa mesmo, eu comecei a brincar com essa magia que é a relação dos animais com as pessoas que eles amam. E isso, gente, é o que eu vim fazer. É isso que eu vim fazer nesse mundo, né? E aí eu fui descobrindo um monte de coisa. Eu fui descobrindo, por exemplo, que eu nasci para despertar nas pessoas essa clareza do propósito de vida de cada um, através, por exemplo, da energia dos animais. E eu fui achando isso lindo, eu fui virando a minha fã. Fala a verdade para vocês, eu virei minha fã, sabe? Eu virei fã do meu propósito de vida. Eu virei... eu falo isso aqui em casa, eu falo. Gente, eu sou a minha fã, porque todo dia eu descubro um negócio diferente, sabe? Todos os dias eu sou aluna do meu propósito de vida, sabe? Eu descubro toda hora alguma coisa que me encanta. Eu atendo um animal e eu me encanto com aquilo que eu tô vendo. E depois com os resultados que eles me trazem. Tem hora que nem eu sei o que aconteceu. Às vezes só uma conversa, né, com o tutor já muda todo o cenário, né? Todo o cenário daquela relação ali do animal que estava deixando o tutor doido, que estava comendo tudo, que estava com um comportamento agressivo, reativo. Às vezes, numa sessão, a gente dá um clique no negócio, o negócio acontece de um jeito assim que a gente não sabe explicar, né? Mas é a magia que a própria egrégora dos animais tem capacidade de criar, né? E dentro desse campo energético de amor que eles trazem, né, que vai muito além da nossa compreensão humana, né? Muito, 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 muito além do que aqui, ó, pode alcançar, porque é aqui, ó, é no coração. E eu nem vou ler o que vocês estão escrevendo aí direito, não, porque senão depois eu choro. Mas eu quero falar para vocês que estão aí falando, né, de gratidão, que só desperta quem tá pronto, que só recebe quem tá aberto para receber. Que nós, terapeutas, nós que trazemos o magnetismo, né, para que o Criador possa entregar aqui nesse plano, na terceira dimensão, na matéria, nós que escolhemos ser esse canal para fazer o bem, para entregar, para ser aí ferramenta, né, dessa inteligência superior, a gente só faz, a gente só vê quando o outro também escolhe o mesmo caminho. Eu não posso fazer nada se você não quiser. Eu não posso te entregar nada se você não abrir as mãos. Eu não posso mudar nada em você se não tiver uma fagulhazinha de vontade, né? Então, gente,
eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história para ativar em vocês, né, essa vontade de vocês terem a história de vocês para contar um dia. Eu acho que a maior riqueza do ser humano é a gente poder um dia contar a nossa história. Mas não é a história que o outro quis que a gente vivesse. É a nossa, sabe? É a nossa. E no meio dessa história tem choro, tem dor, tem desafio, tem superação, tem resiliência. Quantas vezes, gente, eu sentei e quis desistir? Quantas vezes eu passei semana, não foi um dia ou dois, não, semanas chorando, pensando, meu Deus, o que você quer de mim? Eu não dou conta disso, né? Quantas vezes eu me propus a fazer coisas que eu achei que eu não ia conseguir e consegui, né? Então, é superação diária, constante. Mas eu não tô falando de sofrimento, eu tô falando de superação. O que é superação? É você ter clareza da direção que a sua alma pede. E ter a fé, né? E ter essa consciência de que você vai receber tudo que você precisa, se você for verdadeiro com você mesmo, se você escolher o caminho do seu coração. Você vai receber toda a ajuda que você precisa. E hoje, né? Hoje, na minha vida, eu vivo disso. Hoje eu atendo praticamente só online, porque eu voltei para o interior. Hoje eu moro com a minha família, né? Meu marido, meus 2 filhos e a minha cachorrada aqui em Abricampo, onde eu tô conseguindo, né, continuar o meu propósito de vida através aí das possibilidades do online, né? Porque eu fiz a minha escolha de ter a minha família, de manter a minha família unida, porque é algo que tem todo valor para mim, né? Graças à minha família eu me sinto sustentada nesse lugar do que é essencial, né? Então, hoje eu faço os atendimentos online dos animaizinhos com seus tutores e faço também de pessoas que não têm animais, apesar de que elas acabam arrumando logo, logo. E faço, gente, essa mentoria para o pessoal aí que escolhe esse caminho das terapias holísticas com os animais, né? E hoje sou instrutora da comunicação através do meu curso online, também do presencial, só que o presencial hoje eu faço com muito menos frequência e consigo dar assistência para vocês através, né, do online. Então, nós vamos fazer aí essa jornada aí da conexão, né? Essa temporada aí da conexão, para que você que está chegando agora, para que você que já está nesse caminho possa se fortalecer, possa ter clareza se realmente tudo isso faz sentido para você, se esse caminho faz sentido para sua alma, se é isso mesmo que você quer, né? Poder experimentar, porque é só experimentando que a gente pode ter clareza de alguma coisa. Não fiquem esperando respostas prontas, alguém para falar como é. Gente, é você. É você que precisa experimentar. É você que precisa ver como é, sentir como é. Então tenha a sua experiência. Se permita experimentar a vida. Se permita experimentar o que seu coração te pede. Fácil, moleza, não vai ser, porque não é para ninguém, não existe isso nessa vida, né? Existe aquilo que você gosta, existe aquilo que faz sentido para você, que vai ser o combustível para que você persista. O combustível para você seguir em frente é você estar fazendo algo que faça sentido para você. É você estar na direção.
Isso é o combustível do ser humano, né? Motivação, inspiração, é aquilo que faz sentido para sua alma. Porque se não fizer, você não vai conseguir persistir. Pensa bem, gente, persistir em algo que você gosta já exige foco, exige disciplina, exige muita terapia, exige muita limpeza, exige um monte de coisinhas todos os dias, né? Ou vocês acham que é tudo flores? Que pra mim é tudo moleza? Não é não. Não é não. Todos os dias eu preciso me lembrar o que eu tô fazendo aqui e qual que é a história que eu quero contar. Se eu chegar nos meus 70 anos, sentadinha na cadeirinha, de preferência de frente para o mar, eu tenho que me lembrar qual é a história que eu quero contar. Eu não quero contar uma historinha de mentira. Eu não quero contar uma história que os meus olhinhos não vão brilhar. Eu quero contar uma história de verdade. Eu quero falar assim, olha, eu passei por esse planeta e eu deixei um rastro de quem viveu de verdade. É isso que eu quero. Eu quero deixar isso para os meus filhos, eu quero deixar isso para o mundo, eu quero deixar isso para quem quiser ver. Eu quero deixar isso registrado aqui, ó, na minha alma. Eu quero que a minha alma se eternize nessa verdade que é o propósito de estar aqui, o propósito de fazer tudo que eu faço, o propósito de eu levantar de manhã sabendo que eu tenho mais um dia para plantar. E eu não sei aonde que minha semente vai nascer, mas eu jogo as sementes, tá? Aonde a sementinha achar a terra fértil, ela vai brotar e ela vai nascer. E aonde ela nascer, ela vai ajudar mais não sei quantas pessoas, não sei quantos animais. E vou falar para vocês, os animais estão esperando por vocês. Eles estão esperando de verdade. De verdade. Então, quanto mais pessoas conscientizarem, né, do verdadeiro propósito dos animais nas nossas vidas, mais coisas maravilhosas nós vamos testemunhar, mais mudanças lindas nós vamos testemunhar. E olha, gente, eu contei a minha história para vocês hoje para ativar um lugarzinho no coração de vocês, um lugar de coragem. Coragem para vocês escolherem viver a história de vocês. Coragem para vocês darem o primeiro passo. Para vocês escolherem viver uma vida de verdade. É isso que eu tô plantando aqui hoje. Sementinhas de verdade. Sementinhas de quem quer viver uma vida de verdade. É só isso que eu quero, tá? É só isso. E aí vocês vão tomar o rumo que vocês quiserem. Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu não quero saber se você vai passar por mim por um dia, vai ficar por um mês, vai ficar por anos. Não me importa isso. Eu quero saber se você vai viver o que você veio viver. Porque o que você trouxe para oferecer é só você que pode oferecer. A forma como você faz é só você que faz. E existem centenas de animais e centenas de pessoas esperando pelo que você trouxe para entregar. Você tem um compromisso. Talvez você não se lembre dele, mas você tem. Assim como eu tenho um compromisso com os animais que estão esperando para que eu interprete o que eles querem dizer, para que eu traduza o que eles querem falar, para que eu possa ser intérprete do que eles desejam se comunicar.
eu estou fazendo a minha parte. E eu passo desafios e eu tenho que ultrapassar, né, barreiras, mas eu estou seguindo. Eu estou cumprindo com o meu compromisso, com o compromisso que eu fiz. E os animais estão me agradecendo, né, por isso. Então, é um lugar que não dá pra gente pendurar uma plaquinha no pescoço e deixar ali tudo visível, né? O que a gente sente quando a gente está fazendo o que a gente veio fazer é um estado de espírito. É a gente se sentir em paz com a gente mesmo. É o verdadeiro sucesso, né? É esse lugar da gente estar em paz, da gente estar feliz, da gente estar consciente de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Mesmo que algumas pessoas não entendam, mesmo que algumas pessoas não concordem, mesmo que a gente tenha que não corresponder a algumas expectativas. Mas eu vou falar para você, vale a pena. Vale muito a pena. E nesse lugar, gente, da gente ter esse compromisso com a gente mesmo, não existe escassez. Não tem como ter escassez. Esse lugar é um lugar de prosperidade. Não tem como dar errado você ser quem você é. É impossível dar errado. Então não fiquem esperando garantias, não fiquem esperando um cenário perfeito para vocês fazerem o que vocês sentem vontade de fazer, tá bom? Porque senão vocês não vão fazer. Vocês vão ver isso no meu workshop online gratuito, que às vezes eu falo errado, às vezes eu perco o que eu tô falando, né? Tá lá, gravado, já gravei. E vai no ar desse jeito, sabe por quê? Porque eu tentei consertar um monte de coisa e eu cheguei à conclusão de que se eu ficasse consertando, esse workshop não ia sair nunca. E eu quero que ele saia agora. Eu quero entregar para vocês. E essa é a Fernanda de agora. E pode ser que daqui um mês eu faça outro workshop que seja maravilhoso. Que eu não fale nada errado e que não tenha nenhuma falha. Tá bom, mas daqui um mês é daqui um mês. A Fernanda de hoje é essa aqui. E eu vou entregar o melhor que eu posso hoje para vocês. E foi assim que eu fiz tudo que eu fiz até aqui. Tem hora que eu vejo um vídeo meu de 2, 3 anos atrás, eu fico assim, sou eu? Hein? E isso é lindo, gente, porque a gente vê que a gente progride, que a gente melhora, que a gente está o tempo todo melhorando. Gente, você só pode melhorar aquilo que você já fez. Como que você vai melhorar uma coisa que você nem fez ainda? Vocês estão entendendo? Então, durmam refletindo sobre isso, tá bom? Amores, nosso tempo acabou. Gratidão pela presença de vocês. Muito, muito amor, muita luz para vocês todos. Amanhã eu volto para falar de outras coisas. Recebam aí meu abraço.